E aí pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Gessé. Sejam bem-vindos a mais um vídeo e nesse vídeo eu vou falar sobre operadores matemáticos. As funções básicas aí que a gente pode utilizar no Excel. Soma, subtração, multiplicação e divisão. Também vou falar sobre máximo, mínimo, maior e menor e a média. Tranquilo? Antes de começar, se você está se perguntando cadê as linhas que dividem aqui as células, é muito fácil tirar e colocar. É só você ir na guia exibir e no grupo mostrar, tá vendo aqui linhas de grade? Eu desmarquei. Quando você marca, elas voltam novamente, tranquilo? E é só desmarcar que elas somem. Eu prefiro desmarcado, fica um visual melhor, tranquilo? Mas aí vai do gosto de cada um. Essa aqui é a nossa planilha bem simples, com os vendedores, 4 vendedores e as comissões de cada vendedor, beleza? Bora falar sobre a soma. Para a gente fazer a soma, a gente pode utilizar tanto o operador matemático, que é o sinal de mais, quanto a função. No operador matemático é muito fácil. É só, se você não sabe como é que inicia uma função no Excel, vou lembrar agora. Precisa sempre colocar o sinal de igual. Sempre começa com igual. Se você não colocar o igual, não vai funcionar. Tranquilo? Então vai em igual. E aí você escolhe uma célula, a C3, a comissão de José. Selecionou ela. Para você fazer a soma com outra célula, você precisa colocar o operador matemático, que no caso é o mais a comissão da Amanda, mais. Não quer selecionar com o mouse? Pode digitar também a célula C5, que é a comissão da Fernanda, C5. Tranquilo? Mais a de Pedro. Selecionou todas, Enter, pronto. Então, 7.450 é a soma das 4 comissões aí dos vendedores, tranquilo? Essa é a função soma, você colocando o operador matemático. Só que pensa comigo, se você tiver uma planilha aí, uma base de dados com 50 vendedores, 100 vendedores, vai demorar muito para você colocar manualmente uma célula mais outra, mais outra, mais outra. E aí que entra a função para ser tudo mais rápido, mais fácil e demandar menos tempo. Tranquilo? Só lembrando, a função sempre inicia com igual. Igual, e aí você digita no seu teclado SOM. Tá vendo que todas as funções que começam com SOM já aparecem aqui nesse quadradinho? E aí você pode selecionar. A soma é a primeira. Selecionou a soma, você vai com seu teclado e aperta em Tab. Tab, ele já seleciona a função para você e já manda você colocar os argumentos. Os argumentos são as células que você vai analisar. Você pode tanto digitar, tranquilo, quanto selecionar com seu mouse. Eu vou selecionar aqui da célula C3 até a C6, lembrando que 2 pontos é um intervalo entre células, tá ok? Se você colocasse só uma célula e quisesse colocar outra célula, seria ponto e vírgula, tranquilo? Mas você quer colocar um intervalo, então bora, da C3 até a C6. Selecionou, Enter, tá vendo que vai dar o mesmo resultado. Essa é a função soma. Tranquilo? Mas se você não quiser digitar, ou só quer saber para título de conhecimento, você pode colocar a soma de outra maneira. Seleciona a célula na qual vai ficar o resultado, vai na guia Fórmulas e no grupo Biblioteca de Funções. Aqui estão todas as funções organizadas, tá certo? Que existe no Excel. Você vai em Matemática e Trigonometria, e aí você procura aqui a função que você quer colocar. No caso é a soma. Se você não souber o que a função soma faz, quando você coloca o mouse em cima, ele já te dá, certo, uma breve explicação do que essa função é capaz de fazer. Soma todos os números em um intervalo de células. Quando você clica nela, vai aparecer essa caixa aqui do argumento da função. Aqui você vai colocar os argumentos das funções. Você pode tanto digitar, tranquilo, da C3 até a C6, certo? Ou você pode, clicando nessa setinha aqui, ele vai para a planilha e você seleciona aqui o intervalo, aperta Enter e depois OK. Tá vendo que ele já te dá o resultado aqui, tranquilo? Se por um acaso desse algum erro, ele já aparecer também o erro aqui para você corrigir. Clique em OK. Pronto, ele já te deu o resultado aqui, tá certo? Então acredito que a soma já está tudo certo. Vamos para a subtração. A subtração, o operador matemático da subtração é o menos, então aí não muda muito não. Começa a função com igual, seleciona. Bora selecionar a comissão de Pedro.
Comissão de Pedro menos, tá certo? A comissão da Amanda. Seleciono as duas, Enter. Ou seja, deu R$ 1.000, que é a diferença da comissão de Pedro pela comissão da Amanda. Tranquilo? E aí você está se perguntando, eu coloquei até 2O aqui na função para pagar. Está se perguntando por que tem esse ponto de interrogação na função aqui da subtração. Porque não existe uma função específica, você não vai encontrar aqui nas funções do Excel uma função específica para subtração. Ou seja, a única maneira de você subtrair informações no Excel é colocando o sinal de menos. Tranquilo? Bora para multiplicação. A multiplicação, aí como você pode ver, tem tanto o operador quanto a função, certo? O operador não muda muita coisa. O operador é igual, você vai escolher, bora pegar a comissão da Amanda. E multiplicar, a multiplicação no Excel é através do asterisco. O asterisco é a representatividade, quase não sai, pela multiplicação no Excel, certo? E aí você coloca por 2. Bora multiplicar a comissão da Amanda por 2. Enter, deu 4.000, tá certo? E aí se você quisesse, não quero multiplicar por 2, eu quero multiplicar pela comissão de Pedro. Então é só selecionar a célula e Enter, tá bom? E assim sucessivamente. Lembrando que você sempre tem que colocar o asterisco para ser a multiplicação no Excel. Tranquilo? E aí, bora para a divisão. Opa, já estava pulando. A função aqui da multiplicação é muito fácil. É multi. Coloca multi, certo? Selecionou aqui, já dá uma explicação. Multiplica todos os números dados como argumentos. Tranquilo? Tab, para ela selecionar a função e já abrir a caixa para você colocar os argumentos, tá certo? Tab, pronto, aí você coloca função da Amanda, aí você coloca ponto e vírgula, função de comissão de Pedro, certo? Tá certo? Deu o mesmo resultado. Não quero. Aí quando você aperta F2 no seu teclado, ele deixa de aparecer o resultado e aparece a função aqui. Você vai, apaga o segundo argumento, né, que no caso seria a comissão de Pedro, e coloca 2. Pronto, 4.000, porque ele multiplicou a comissão da Amanda por 2 vezes. Tranquilo? Ficou explicadinho? Agora bora para a divisão. Já adianto que a divisão também não tem uma função específica para ela, então a gente só vai utilizar o operador matemático, que no caso é a barra, certo? Já vai ver qual é a barra. Clica aqui, vai no seu teclado igual, bora dividir a comissão de Pedro. Pegou a comissão de Pedro, a barra, que representa a divisão no Excel, por 3. Pronto, 3.000 dividido por 3 é R$ 1.000. Tá certo? Então esses daqui são as funções básicas, os operadores básicos matemáticos que você pode utilizar no Excel. Soma, subtração, multiplicação e divisão. Tá certo? Tá vendo aqui que eu tenho outra planilha? Você pode selecionar essa outra planilha só clicando nela com o seu mouse, ou você pode, no atalho do seu teclado, Ctrl Page Down, certo? Ctrl é o PGDN, que é o Page Down. Aí você pode ir mudando de planilha para planilha. O Page Down é para baixo, certo? E o Page Up é para cima. Tranquilo? Só uma informação aí a título de curiosidade. Bora lá. Função máximo. A função máximo, ela vai te dar, no caso, no nosso exemplo aqui, a maior comissão que existiu entre os 4. Claro que visualmente aqui é muito fácil. É a comissão de Pedro, que é a maior. Mas, volto a lembrar, se você tivesse um banco de dados aí com 1.000 comissões, 50 comissões, demandaria muito tempo para você analisar uma por uma até saber qual era o máximo. Então, com a função, você faz isso de maneira muito mais rápida. Então, a função é igual, certo? Máximo com acento. Selecionou? Vai no Tab. E aí, seleciona o intervalo dos argumentos aqui. Da comissão de José até de Pedro. Selecionou todos, Enter. Então, a maior comissão, a máxima, né, comissão foi de Pedro, de R$ 3.000. A mínima é a mesma, o mínimo, função mínimo, é a mesma coisa, só que o inverso. Igual, mínimo, e aí precisa colocar o acento, porque se não colocar o acento, não vai dar certo. Ele já aparece outras funções. Tem que colocar o acento, mínimo. Selecionou aqui, Tab, seleciona o intervalo de argumentos e Enter. Menor comissão aqui foi da
Fernanda, 950. E aí já fica uma planilha automática. Digamos que a Fernanda, no lugar de receber 950, ela recebeu 4.000. E aí já muda, né? A comissão máxima foi da Fernanda e a comissão mínima foi de José. Tranquilo? Bora apertar Ctrl Z no seu teclado, que é para retornar. Certo? Ficou bem explicado? Se ficar alguma dúvida, coloque nos comentários aí que eu vou tentar responder para vocês. Tranquilo? A função maior e menor, ela é um pouquinho diferente da função máximo e mínimo. Ou seja, ela vai analisar um intervalo de informações e você vai dizer qual a posição que você quer. Ou seja, qual dessas comissões aqui é a segunda maior, a terceira maior, ou a quarta maior, ou a primeira maior, digamos assim. Tá certo? Então, bora ver aqui na prática como é que é. Igual, maior, não precisa nem digitar toda a função. Quando aparecer aqui, você só aperta Tab, certo? Seleciona o intervalo de informações aqui, seus argumentos. Aí você vai no seu teclado e coloca ponto e vírgula. Esse K, ele representa a posição que você quer saber. Ou seja, eu quero ver qual foi a terceira maior comissão. A terceira maior comissão foi a de José, R$ 1.500, tá certo? E a função menor é o mesmo ritmo, só que de maneira inversa. Ela vai te dar a menor comissão. A primeira menor comissão, a segunda menor comissão, o que você quiser ver. Tranquilo? Então vai igual, menor, tab, seleciona aqui o intervalo, tá certo? Ponto e vírgula. E aí você quer ver a terceira menor comissão. A terceira menor comissão é a comissão da Amanda, porque a primeira é de Fernanda, a segunda menor comissão de José e a terceira é da Amanda, tá certo? E aí fica tudo automático, tanto as funções máximo e mínimo, como a função maior e menor. Digamos se eu mudar aqui Fernanda, Fernanda recebeu 4.000 no lugar de 950, tá certo? Que muda tudinho aqui. No caso, a maior comissão, a segunda, que foi a terceira maior comissão, vou apertar F2 aqui, a terceira maior comissão foi a de Amanda. E a terceira menor comissão também foi foi R$ 3.000, que foi a de Pedro, tá certo? Para finalizar, bora falar da média. A média, eu acredito que você deva saber, mas se não souber, bora falar o que é a média. Deixa eu colocar aqui, média. A média retorna a média aritmética dos argumentos que podem ser números ou nomes, matrizes ou referências que contêm números, tranquilo? Ou seja, no nosso caso aqui, ela vai pegar essas quatro informações, essas quatro comissões, vai somar e dividir por 4, tá certo? E a função da média é muito simples, é igual M com acento agudo, já apareceu média, vai em Tab, seleciona o seu intervalo aqui e aperta Enter. Pronto, ou seja, a média das comissões é de R$ 1.862,50, tá certo? Vê aqui comigo, se eu selecionar aqui as comissões e olhar aqui embaixo no Excel, ele já me dá a média, ele já dá R$ 1.862,50, média das células selecionadas. Só que, talvez a planilha que você está fazendo, né, ela precisa que conste essa informação da média, porque você vai utilizar o resultado em outra função, em outro argumento, tá certo? Então é muito bom você saber, tá certo? Muito saber usar a função média e deixar aqui na sua planilha para depois, futuramente, você utilizar. Tranquilo? Eu espero que tenha ajudado. Esse aqui é o primeiro vídeo do canal. Eu quero falar muito mais sobre Excel, mas não só Excel, quero falar de Word, PowerPoint, Power BI, tá bom? E eu espero que tenha ajudado. Se ficou alguma dúvida, coloca aí nos comentários que eu vou tentar responder. Se gostou do vídeo, curte, compartilha, comenta, tranquilo? E eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, valeu!